Editorial. Eu nunca embarquei naquela curriola que um dia quis ganhar no grito, na pressão e na mentira da Câmara Municipal de Campo Grande, que havia caçado o homem mais mentiroso, embusteiro e falso, que um dia sentou a bunda na cadeira de prefeito dessa cidade. Eu nunca duvidei da inocência da Câmara, porque a cassação do Alcides Bernal foi legítima, feita dentro dos rigores da lei. No âmago da vereança, havia cristalizado o dever de conter o golpe sofrido pela nossa cidade através de uma quadrilha de malandros que acabou com uma das cidades mais bonitas e bem administradas deste país. Quando Bernal saiu candidato, levado por aquela onda de bravatas, de promessas mentirosas e livianas, eu alertei várias vezes deste microfone: cuidado com essa voz aveludada. Atrás dela está a incompetência de alguém que nunca administrou nada, nem a sua própria vida. Mas naquele momento, ele era mais forte porque combatia com suas palavras todos os alertas que eram dados para a cidade, e com promessas mirabolantes combatia a verdade, levando muita gente a acreditar que havia descido um novo Messias, que na prefeitura nos livraria de todo e qualquer mal. Na verdade, aquilo era uma cambada, era uma caterva de espertalhões que, como uma alcateia de leões, estava pronta para assaltar a cidade, destruir sua economia, desacreditar sua administração e nos entregar o rascunho daquilo de onde vivíamos, que é essa cidade hoje, esburacada, escura, onde estamos vivendo. Campo Grande, que já foi uma das mais belas cidades deste país, hoje é um rascunho, é uma doente na UTI. Embora sua atual administração tente salvá-la das gravíssimas infecções causadas por essa virulenta quadrilha de malfeitores que assaltou os nossos cofres, humilhou nossas autoridades, destruiu vidas, carreiras, sonhos, desacreditou pessoas. Tudo isso para que pudessem roubar os nossos cofres, enriquecendo esses assaltantes legais da noite para o dia, diante da avidez como se chafurdaram nos cofres da nossa prefeitura. O que vimos em pouco tempo foi o caos que aí está. Muitos dos responsáveis por entregar a chave do cofre para aquela quadrilha, para que ela roubasse a cidade, hoje se escondem, se esquivam da responsabilidade, mas sabem intimamente que toda a nossa sociedade está sofrendo por causa da sua atitude de escolha. Fui o primeiro a denunciar que Bernal havia se mudado da casa humilde onde ele se elegeu
lá na Vila Progresso para um apartamento luxuoso nas imediações do Shopping Campo Grande. Aquele foi o primeiro sinal de enriquecimento em questão de meses por um homem que havia chegado financeiramente pelado na administração da nossa cidade. E apavorado, ele não teve coragem de se mudar para o apartamento, mas com o passar do tempo trocou o apartamento por uma mansão na Antônio Maria Coelho. A cidade vendo tudo isso, mas manietada, calada, sem poder gritar, e seguiu calada. Depois vieram os conchavos do asfalto, a merenda escolar, os desvios, os roubos que tiravam o pão até da boca das criancinhas. E ninguém falava nada porque o mentiroso jogava a culpa na administração anterior e se dizia vítima porque não o deixavam trabalhar. E enquanto aquela quadrilha prosperava, a cidade descia aos seus menores índices de serviços públicos, com greve até de recolhimento do lixo. Mas Bernal continuava reclamando que não o deixavam trabalhar. Na verdade, ele não sabia administrar e se defendia colocando a culpa nos seus antecessores. Pressionada, a Câmara resolveu apurar denúncias de roubos, conchavos, desvios, malandragens e um dia resolveu caçá-lo por irregularidades gravíssimas cometidas. Um dia a Câmara colocou fim no sofrimento do povo campograndense e diante de montanhas de documentos comprovando desvios e malandragens que tomavam conta de todos os setores da administração pública municipal, resolveram acabar com o reinado do mal, comandado pelo Capitão Feio, caçando-o legitimamente. Mas o assunto não parou por aí. Fora do cargo, ele montou outra quadrilha para defendê-lo da cassação. E assim nasceu a malfadada Coffee Break, fazendo vítimas os verdadeiros heróis que haviam livrado a cidade do roubo, do achincalhe, da covardia administrativa, da mentira. O alívio retorna em forma de pesadelo, com invasões, com conduções coercitivas absurdas, intimações, intimidações, desmoralização de pessoas boas e comprometidas com a cidade, e tudo aquilo produziu 40 mil páginas de nada, de mentiras que agora estão sendo decodificadas, graças a um trabalho árduo e responsável dos nossos desembargadores, que ontem julgaram a cassação de Bernal, feita pela Câmara, e concluíram: foi legítima. Nada do que o mentiroso disse para o Ministério Público era verdade. Ninguém recebeu nada para caçá-lo. A Câmara fez seu papel diante do compromisso público de vigiar nossa cidade. Rendo do alto deste microfone as homenagens aos julgadores de nossa Câmara e aos nossos desembargadores. Rendo do alto deste microfone as homenagens à brava Câmara de Vereadores, que cumpriu com seu compromisso com a população, caçando aquele que entrou pobre e saiu rico
da nossa administração pública e que, não contente de terem lhe tirado as tetas, as chaves do cofre, voltou à forra, usando um mecanismo forte na tentativa de destruir o nosso poder legislativo, mas não conseguiu, porque a verdade é e sempre será a rainha soberana de todas as coisas. Desde ontem, Bernal é inelegível. É um ficha suja. Está cassado, juntamente com seus direitos políticos, e terá muita sorte se não acabar na cadeia, que é o que ele merece pela irresponsabilidade de usar mecanismos para prejudicar pessoas, além do fato de ostentar hoje uma fortuna que nunca havia ganhado na vida, nem como radialista e nem como advogado. Eu nunca duvidei da lisura da nossa Câmara. Aliás, nos momentos mais críticos do nosso legislativo perseguido, tive a subida honra de estar junto com nossos bravos vereadores, porque sabia e conhecia o compromisso pessoal de cada um deles para com a nossa sociedade, diferentemente de como agia a quadrilha que havia se instalada pelo voto na administração de Campo Grande. Ontem a Câmara de Campo Grande lavou a honra. Como dizia a minha brava tia Laura, lavou a petiça. Bernal culpado, caçado e ficha suja, impossibilitado de concorrer a qualquer cargo público nos próximos 8 anos. Abre-se para ele e para os seus asseclas as portas das cadeias. Sua prisão é o próximo passo pelos desvios de verbas, inclusive federais. O homem que prometia tanto e não fez nada, agora é réu na barra dos tribunais, condenado como deveria ter sido desde o momento que a Câmara destronou a sua malfadada administração. Gostaria de saber como estão aqueles que deram guarida às suas mentiras. Aqueles que invadiram a Câmara, apreendendo celulares da vereança, fazendo operações espetaculosas nas suas residências, mandando filmar aqueles que seriam os culpados por ter livrado esta cidade daquela quadrilha que se apossou dos cofres públicos e faliu Campo Grande. Aqueles que sentaram na cadeira do presidente da Câmara um dia e botaram os pés sobre a mesa, num desrespeito ao poder que representa este povo, esta sociedade. Onde estarão eles? O que acontecerá a eles? O gato, por acaso, comeu suas línguas? A vida segue e a fila anda. Este é um alerta para você, eleitor. Cuidado com bravatas políticas. É assim que essa malandragem chega ao poder e roubam os nossos sonhos, os sonhos dos nossos filhos, os sonhos dos nossos netos. Cuidado com aqueles que acham ser fácil administrar, mas que, quando eleitos, apenas garganteiam, mas não saem do lugar porque não têm experiência, não têm equipe e não sabem fazer. Cuidado com as palavras rebuscadas e bonitinhas. Os malandros sabem fazer isso muito bem. E é assim que você se transforma na próxima vítima. Parabéns ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
Parabéns à nossa Câmara de Vereadores, aos atuais e aos ex-vereadores. Bom dia, Campo Grande. Difusora 101, você em primeiro lugar. Difusora.